Eu passei 20 dias na Colômbia, viajando, conhecendo. E depois dessa experiência, eu tive a certeza que eu jamais viajaria pra lá sozinha. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Lúcia, sou desenvolvedora. Eu trabalho home office e isso me permite com que eu viaje para diversos lugares enquanto eu tô trabalhando. Na minha última viagem, eu fui pra Colômbia, mas eu fui acompanhada com o meu namorado, que ele também tem essa flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar, então a gente decidiu ir pra Colômbia. Na Colômbia, a gente viajou pra Medellín, a gente chegou em Medellín, a gente ficou 11 dias lá. Cartagena a gente ficou 4 dias e em San Andrés a gente ficou mais 4 dias. Eu vou pontuar caso a caso para vocês entenderem um pouco melhor porque eu cheguei a essa conclusão que eu não viajaria sozinha pra Colômbia. Mas antes de tudo, eu vou comentar como foi a viagem. Antes de ir pra Colômbia, eu já sabia que a Colômbia era um país que tinha um tráfico de pessoas muito grande. Então eu já fui com a mentalidade de me cuidar, de tomar muito cuidado com os lugares que eu fosse entrar, de tentar não sair tanto sozinha na rua. Pelo fato de eu ter ido acompanhada, eu não precisei desses dias de ter que sair sozinha. Algumas vezes fui em mercado e tudo mais, mas nada muito longe, com a localização sempre, porque eu já tinha isso em mente, eu já sabia que era um país perigoso, mesmo indo com essa mentalidade. A primeira vez que a gente chegou na Colômbia foi em Medellín, e no aeroporto já tinha um cartaz enorme falando sobre o tráfico sexual. Era um cartaz grande, assim, com uma menina com as mãos pra trás. Eu vou tentar pedir pro Samuel colocar na edição aí a foto que eu tirei. Na parte de imigração já tinha a parede inteira falando sobre esse tema, então eu cheguei e pensei assim: uau, foi impactante. Mas eu nunca achei que eu me surpreenderia, porque eu já tinha a sensação de que eu já estava indo preparada, já sabendo de todas essas coisas e pensando em tomar cuidado que talvez em outro lugar eu nunca tivesse pensado. Por exemplo, eu já fui pra Argentina e pro Uruguai, morei 4 anos na Argentina e isso nunca foi um tema pra mim. Eu nunca precisei pensar e ter um receio em relação a isso. Porque nunca chegou no meu ouvido algo relacionado a isso sobre a Argentina e ao Uruguai. E 2, porque todas as vezes que eu tinha ido pra Argentina, pro Uruguai, eu sempre me senti muito segura. Então, foi o primeiro país que eu fui já assustada. Mas pensando que eu faria de tudo pra deixar a minha estadia na Colômbia o mais seguro possível. E nada, chegando na Colômbia, vendo esse cartaz, eu já fiquei com um pé atrás, mas eu pensei assim, eu não tô sozinha e eu já sei o passo a passo que eu preciso dar pra não acontecer nada comigo. Às vezes a gente pode tomar todo o cuidado do mundo e essas coisas ainda acontecem. Por sorte, não aconteceu nada grave comigo, mas eu vou contar um pouquinho mais adiante as situações incômodas que eu tive. Depois de ter passado por essa experiência lá na parte de imigração do aeroporto, eu me surpreendi muito com a cidade de Medellín. Eu não tinha visto muito sobre a cidade, porque eu vi mais sobre Cartagena e San Andrés, que San Andrés é a ilha, né, paradisíaca, e Cartagena é aquela cidade muito colorida, enfim, eu tinha visto mais sobre esses 2 destinos, mas sobre Medellín eu não tinha visto muito. É uma cidade muito linda, eu tive uma experiência maravilhosa lá, conheci pessoas muito legais, eles têm muitos eventos de troca de cultura de língua, enfim, a gente foi em alguns. Foi super divertido, eu gostei muito da experiência. Mas no primeiro dia que a gente saiu pra almoçar lá, eu já tive uma experiência um pouco diferente. Já sabia por onde eu tava andando. Basicamente, a gente saiu pra almoçar, eu e o meu namorado, e a gente tava de mão dada e a gente tava caminhando na rua. E, gente, aqui no Brasil, a gente já tá acostumada, infelizmente, a ver os homens olhando pras mulheres. Principalmente quando a gente tá com shorts curto ou quando a gente tá com uma roupa muito justa. A gente já sabe que vai ser assim. Hoje eu já sei que se eu boto, por exemplo, um macacão pra ir na academia, eu já sei que eu vou sair na rua e que vai ter homens olhando. A gente experimenta isso no Brasil hoje. Então eu achei também que isso não fosse uma coisa que fosse me assustar muito, porque eu já, né, a gente já tá acostumado a ser olhada, que as pessoas passem de carro, gritem no nosso ouvido, falem alguma coisa da gente. Assédio na rua, a gente já tá acostumado com isso aqui no Brasil, infelizmente. Mas na Colômbia foi muito pior. Não importava se eu tava sozinha, se eu tava com o meu namorado de mão dada, se eu tava abraçada no meu namorado, se eu tava de calça, se eu tava de shorts. Não importava. Eles olhavam do mesmo jeito. E eles olhavam com uma cara assustadora. Tipo, eu não sei nem explicar, não sei nem pôr em palavras, mas é uma cara muito mais sexual do que as experiências que eu já tive aqui no Brasil. E as experiências que eu tive aqui não foram legais. Estando em Medellín, andando pela rua, a gente não se sente segura pelo fato de ter homens olhando muito.
E uma coisa que eu notei em Medellín, eu não via mulher nenhuma com roupa curta, ou com shorts mais curto, ou com vestido, ou com saia. Todas as mulheres usavam roupa, e tava fazendo calor. Todas as mulheres usando calça, eu notei que as mulheres evitavam usar roupas muito curtas ou que mostrassem muito o corpo nos lugares que eu estive. Então, essa foi as primeiras experiências que eu fui tendo em Medellín e que não foram muito legais. Basicamente, o primeiro ponto seria esse. E não, isso não acontecia só com estrangeiro. Eu via muitos casos que eu vi de homens passando de carro e botando a cabeça pra fora pra olhar. E isso eu vi frequentemente lá. É uma cultura muito diferente que eles têm lá. Uma cultura de assédio muito grande, os homens. E eu fiquei um pouco assustada com isso. Isso não estragou a minha experiência em Medellín, porque foi uma cidade linda, eu amei ter conhecido. A gente visitou a Comuna 13, que foi super divertida, eu não tive essa experiência lá de assédio. E também a gente fez um tour em uma cafeteria, onde eles ensinaram todo o processo de produção de grãos e tudo mais, então foi super divertido. Eu super recomendo que você passe por Medellín. Medellín, com certeza, foi, entre as 3 cidades que eu visitei, o lugar onde eu me senti mais segura. Por mais que isso tivesse acontecido, porque você consegue Uber com facilidade, você consegue se deslocar com facilidade, e os bares, eles não ficam abertos até tarde, então você se obriga a voltar para casa cedo. Então, isso acaba tornando as coisas mais seguras. Mas é basicamente isso. Esse foi o primeiro ponto. Já o segundo ponto foi a experiência que a gente teve em Cartagena. Cartagena é aquela cidade que é da costa e que você vai ver um monte de vídeo no TikTok das meninas andando de vestido branco, com aquelas paredes coloridas, passando por portas lindas. Isso é Cartagena. Uma cidade muito linda. Tem a costa também. Tem ilhas legais pra você ir visitar, ilhas lindas. Mas em relação a viajar pra Colômbia, sendo uma mulher, uma solo traveler, é difícil porque eu não sinto que é uma cidade perigosa, mas é uma cidade incômoda para se estar. Por quê? O que acontece? Lá em Cartagena é uma cidade da costa que vive de turismo. Então, você vai encontrar muitos vendedores ambulantes na rua. E não é só vendedores ambulantes, porque tá tudo bem, as pessoas precisam vender o pão delas. Mas o que é difícil é que são vendedores ambulantes que eles ficam te assediando e não deixam você em paz, mesmo que você diga não. Então, comendo uma manga aqui, aí vem os caras quererem vender outras frutas ou outras coisas, vender imã de geladeira, vender essas coisas de lugares turísticos. E eles começam a falar com você tá comendo sua manga, e eles não, e você diz pra eles, não quero, obrigada. Eles seguem caminhando com você, não, mas olha aqui, eu posso te conseguir mais barato. Você vai dizer, não, eu não quero, obrigada. E ele vai seguir até que você fique sem paciência e você grite com ele. Infelizmente, essa experiência não fui só eu que tive. Todo mundo, por exemplo, do hostel que eu tava, comentava sobre isso. A gente encontrou pessoas no aeroporto que também tiveram a mesma experiência, que os vendedores ambulantes lá são muito pesados. Então, muitas vezes você vai dizer não, eles vão tentar pegar pelo seu braço, vão tentar levar você pra um lugar pra você conseguir comprar alguma coisa, ou vão vender um preço, enfim, isso é coisa de lugar turístico, né? Vão querer vender pra você muito mais caro do que normalmente deveria ser o preço, mas isso é o de menos. O problema é, você sendo mulher, você tá querendo comer uma manga, um picolé, ou tá na praia de boa, e alguém vir vender alguma coisa do seu lado e não sair do seu lado até que você grite ou que você saia, você entre aí dentro de um lugar. Então é dessa forma, é essa experiência que eu tive. Não fui só eu, como eu comentei, é uma coisa muito falada de Cartagena, é um lugar muito turístico e eles são pesados mesmo, que nem eu comentei. A experiência de você estar andando na rua como uma mulher e não importa a hora, e ter alguém que vai parar do seu lado, vai ficar insistindo pra você comprar alguma coisa, vai ficar tocando em você, não só pra uma mulher é incômodo, mas pra uma mulher se sente muito mais incômodo. Porque é um homem, você tá dizendo pra ele que você não quer o produto dele, ele vai ficar insistindo. Não vi nenhum caso em que eu precisei ser autoritária, mas é um lugar que você tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue de vir só uma pessoa querer te vender algo, ou uma pessoa de querer começar a te deixar tonta, a querer tocar em você, te levar pra algum lugar. Então tem que ficar atenta a isso.
E bom, agora o terceiro ponto falando sobre San Andrés. Chegando lá, a gente ficou chocado com a ilha. Realmente, o mar é paradisíaco, é uma coisa muito linda. São vistas que não sei se um dia eu vou ver na minha vida em outro lugar, porque é uma vista muito mágica. Mas para que vocês entendam, a cidade em si da ilha não é desenvolvida. Então, eles não têm táxi lá e não tem Uber. É muito pequena a ilha. Então, você consegue, por exemplo, ir do aeroporto pro seu hostel ou pro lugar que você for se hospedar caminhando. Normalmente é muito perto. A gente ficou em um hostel que era uns 15, 20 minutos caminhando do aeroporto até lá. Então, em 4 dias a gente não precisou pegar locomoção em nenhum momento. Uber ou táxi, a gente não precisou disso. Mas o que acontece? As pessoas que querem recorrer à ilha, às vezes elas alugam alguma coisa, um buggy, ou alugam uma moto para que elas possam recorrer e ir para os outros lados da ilha. Isso é o que normalmente o pessoal faz. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas que estão de moto, os locais de San Andrés, eles ficam andando de moto durante o dia ou durante a noite, param do seu lado e perguntam se você quer uma carona. A primeira vez que eu vi foi estranha, mas porque você acha, por que essa pessoa desconhecida tá parando do meu lado e perguntando se eu quero uma carona pra ir a algum lugar? Só que isso é a forma de eles venderem uma corrida, porque lá não tem Uber nem táxi. Então eles simplesmente param de moto do seu lado e perguntam pra você se você tá precisando ir pra algum lugar, que ele te leva. E é claro, ele normalmente vai te cobrar depois disso. Só que o que acontece? Isso é muito assustador e muito perigoso pra uma mulher quando ela tá sozinha e se isso acontece de noite. Pra gente brasileiro, isso não é uma coisa normal. Uma moto parar do seu lado e perguntar se você quer carona. Pode ser que isso seja interpretado como, muitas vezes, um assédio ou alguma coisa assim. Isso basicamente aconteceu com uma amiga que eu fiz lá, a Laura. Basicamente, ela teve essa experiência de um menino de moto parar do lado dela, perguntar se ela queria uma carona pra alguma das praias e ela acabou aceitando. Eu não aceitaria e depois eu falei pra ela, olha, toma cuidado se você aceitar essa corrida de novo, porque ela teve uma experiência muito ruim. O que aconteceu foi basicamente o seguinte, ele levou ela até a praia, à beira da praia, ela pegou as coisas dela, acho que ela pagou ele, pegou as coisas dela e foi pra beira da praia. Só que ele simplesmente largou a moto e foi pra beira da praia junto. E ele começou a puxar assunto com ela. Ah, tudo bem, de onde você é e tudo mais. Ela é uma loira bem alta, então é óbvio que ela é turista. Ela consegue se comunicar em espanhol, mas era óbvio que ela era turista. Então ele começa a conversar com ela, em um momento ela vê que aquilo tá se tornando mais pesado do que ela gostaria, e aí ela para de responder ele. E ele segue na beira da praia, do lado dela. O menino que era simplesmente pra ter dado uma carona ou oferecido uma corrida pra ela, ficou lá atazanando ela, e ela precisou simplesmente parar de falar com ele pra ele sair de lá e perceber que ela não queria ter contato. Ela chegou aí pro mar pra ver se ele saía de perto. E ele pediu o número de telefone dela, perguntou se ela tinha namorado, ficou insistindo, tentou tocar ela no braço. Então é aquela coisa de forçar uma intimidade que não existe. Foi isso que aconteceu. Então, eu não peguei uma moto de corrida, eu não tive nenhuma experiência dessas pra eu poder comentar, só essas de oferecerem carona e eu dizer que não. Mas, basicamente, a minha amiga teve essa experiência, então já é um red flag muito grande. Não aceitem essas corridas. Fiquem em lugares que vocês possam se locomover caminhando pela ilha, porque tem uma zona ali, o norte da ilha, que é onde todo mundo fica. Então, fique em um hostel, em um lugar em que tenha pessoas e que você possa sair caminhando para os lugares. Não precisar depender de corridas dessa forma, para que você se sinta segura. A gente não sabe o que pode acontecer depois de ele te deixar em um lugar ou pode te levar em um lugar que você não conhece. Mas, basicamente, em resumo, foi isso que aconteceu em San Andrés. A minha amiga teve essa experiência e depois ela falou que ela ficou muito nervosa, que ela sabe que ela não deveria ter aceitado aquela corrida, mas a gente tem que ficar de olho, porque pode ser muito rápido você aceitar uma corrida e você ser levado para um lugar que você não conhece. Foi uma viagem incrível, foi muito linda. Se você é mulher e você quer ir para a Colômbia, eu digo, vá, mas você tome muito cuidado com todos esses pontos que eu acabei de citar aqui. Eu não iria sozinha, de repente eu tentaria ir com uma outra amiga ou com mais pessoas, um grupo de amigos, porque eu realmente acho que eu ficaria assustada. Eu não quero trazer essa imagem negativa da Colômbia, porque foi um lugar, um país muito lindo que eu tive, a experiência de conhecer realmente a ilha de San Andrés. O mar é uma coisa paradisíaca, foi o que eu falei. Eu não sei se eu vou ver isso em algum outro lugar na minha vida, essa vista maravilhosa.
Mas se você é mulher e você gosta de viajar pelo mundo, saiba que tem esses pontos para tomar muito cuidado e que você consiga desfrutar da sua viagem sendo sozinha, sendo com uma outra amiga, sendo com um grupo de amigos. Eu deixo essas dicas aqui como uma irmã deixaria para qualquer outra, porque realmente eu não tive uma sensação muito boa e eu gostaria de ter visto um vídeo desses antes de ir. Eu já sabia de alguns detalhes, mas eu nunca vi ninguém falando realmente sobre o quão forte, o quão pesado pode ser você sendo uma mulher viajando pela Colômbia. Então, não é pra você ficar desanimada se você estava planejando uma viagem pra Colômbia, é mais pra você tomar cuidado e já ir preparada para essas situações, porque se você for preparada, você for segura, você sabe as coisas que você não deve fazer, você vai ter uma experiência maravilhosa, porque a cultura é muito diferente, a cultura é muito linda. Então eu tenho certeza que se você tomar cuidado com esses pontos, você vai ter uma viagem muito legal. Se você, assim como eu, já foi para a Colômbia e já teve alguma experiência que você gostaria de compartilhar para que as outras mulheres consigam tomar atenção nesses pontos também, deixa aqui nos comentários. E se você tem também mais alguma dúvida sobre a minha jornada, a minha viagem, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou ter muito prazer em responder. Tchau, tchau!